Eu quero convidar você a ler o texto bíblico comigo, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5. Nós leremos os versos 1, 2 e 4. Mateus, capítulo 5, versos 1, 2 e o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e nós pedimos mais uma vez a tua direção. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você pode repetir comigo aí na sua casa o verso 4? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Hoje pela manhã o pastor Jefferson, ele introduziu o tema das bem-aventuranças, né? Ele falou da primeira bem-aventurança, que são os pobres em espírito. E essa noite eu recebi a missão de compartilhar com vocês sobre a segunda bem-aventurança, que é essa do versículo que nós lemos. Eu não vou me alongar na contextualização das bem-aventuranças, uma vez que já foi feito isso pela manhã. Mas é importante, quando nós falarmos sobre as bem-aventuranças, termos algumas coisas em mente. E eu tentei listar algumas delas aqui para nós. Primeiro, que as bem-aventuranças, elas estão inseridas dentro daquilo que nós podemos classificar como a primeira parte do Sermão do Monte, que nós vimos pela manhã. Alguns estudiosos, de forma didática ou de uma maneira que torne mais lúcido ali o que está tratando no Sermão do Monte, eles dividem então esse sermão em 3 partes. E a primeira parte são as bem-aventuranças, ou seja, as prescrições de Jesus, ou como o pastor Jefferson falou pela manhã, as receitas de Jesus para uma vida feliz. Nós temos depois, então, ainda no Sermão do Monte, as admoestações éticas de Jesus e o contraste que Jesus apresenta entre os ensinos de Jesus e as tradições e a forma de viver legalista dos judeus. Mateus, ele no Sermão do Monte, ele detalha uma amostra do ensino de Jesus, e a mensagem desse sermão leva os ouvintes daquela época, e também deve nos levar hoje, a olharem para Deus e para dentro de si, de forma que busquemos viver uma vida que honre a Deus e que demonstre amor ao Senhor e aos seus semelhantes. Jesus, no Sermão do Monte, ele também faz um convite e apresenta então o padrão como aqueles que o seguem deveriam viver. Ele revela o padrão de vida para os cristãos, e o padrão de vida que ele revela é totalmente oposto ao padrão do mundo. Nas bem-aventuranças, encontramos uma relação de atitudes piedosas que marcam a vida de um verdadeiro servo de Deus e que asseguram a verdadeira felicidade. Jesus aqui na bem-aventurança, ele faz o convite para uma vida feliz. É interessante que nós vimos isso pela manhã, mas eu gostaria de ressaltar que Jesus, ele utiliza então a palavra bem-aventurado, uma palavra que no grego significa makarios, que tem um significado, nós traduzimos como feliz, mas seria muito feliz. Mas não é uma felicidade subjetiva, não é um sentimento que muitas vezes depende de circunstâncias externas. Bem-aventurado aqui é um bem-estar máximo, que está dentro de si, daqueles que entraram no reino de Deus, e é independente das coisas externas e momentâneas da vida, uma felicidade que procede do próprio Deus. Feliz então é aquele que na sua vida manifesta as virtudes de humildade, como nós vimos pela manhã. Feliz é aquele em que na sua vida manifesta a tristeza pelo pecado, justiça, misericórdia, pureza de coração e paz. Jesus, ele disse no texto que é a base da nossa reflexão: bem-aventurado os que choram. Em outras palavras, nós poderíamos entender ou traduzir isso como: felizes os infelizes. Felizes são os tristes.
Quando lemos isso em um primeiro momento, temos a sensação que estamos diante de uma grande incoerência. Como é possível ser felizes os infelizes? Há uma incompatibilidade com aquilo que entendemos como felicidade, que está muito vinculado a situações e circunstâncias favoráveis e emoções agradáveis da nossa vida. Felicidade em nossos dias está relacionado, por exemplo, com conquistas, aquisições, realizações pessoais, buscas de novas experiências, de entretenimento, busca de sentido, sucesso, bem-estar. É um sentimento que depende dessas coisas e de tantas outras circunstâncias. Com isso, procuramos evitar tudo aquilo que tem a possibilidade de gerar tristeza e choro. Evidentemente, quando lemos as Escrituras, percebemos claramente que a vida cristã, não é só marcada de momentos de alegrias e risos. Ela tem momento de alegrias, mas também momentos de lágrimas. Eclesiastes 3:4 diz que há tempo de chorar e rir, tempo de prantear e de dançar. Nós choramos por diversos motivos. Porque dói, pela decepção, pelas preocupações, pela solidão, porque sentimos saudades, porque temos medo, porque sofremos, choramos no luto, na dificuldade dos dias maus. Obviamente, esses tipos de choros são legítimos e realmente mexem com o sentimento daqueles que estão passando por dias de dores e que precisam de consolo. Mas será que é esse o tipo de choro que Jesus fala nessa bem-aventurança? Então eu quero, a partir desse pano de fundo, entrar e entender aqui com vocês o que Jesus está tentando então dizendo sobre chorar. A palavra chorar, utilizada por Jesus, é a palavra mais forte no grego. É o termo mais forte para descrever, é o termo grego ali, dentre as variantes que pode ter para chorar, é o mais forte para descrever o dor e sofrimento. É a palavra que é usada para descrever a morte de alguém querido. Por exemplo, a tradução do Antigo Testamento, escrito em hebraico, mas quando ele é traduzido para o grego, é a palavra que descreve a tristeza de Jacó quando pensou que seu filho José estava morto. Veja Gênesis 37 e 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias pelo seu filho. A tradução do hebraico para o grego dessa palavra chorar é a mesma que Jesus utiliza aqui. O choro descrito por Jesus nesse verso traz a ideia de uma agonia interna, de um choro doloroso e amargo. Mais do que um choro externo, visível, é um choro interno, uma atitude de contrição. É o lamento pelos próprios pecados e falhas, é o lamento pelo mal predominante no mundo que causa tanto sofrimento e miséria. É o choro de arrependimento. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e sente tristeza diante de Deus pela maldade e dureza do seu coração. Aqueles que choram diante de Deus, contritos, arrependidos, esses são os felizes. E preparando a mensagem, fiz uma pergunta para mim, antes de transmitir para vocês. Qual foi a última vez que você se prostrou dessa forma diante de Deus? E se entregou nos braços de Jesus e recebeu o perdão de Deus, que deu a paz ao seu coração? Eu quero extrair algumas lições para nós nessa noite. Como ser feliz ao mesmo tempo em que choramos? E uma primeira lição para nós é que felizes são os que choram pela maldade do mundo em que vivem. Esses são felizes. E só é possível chorar dessa forma aquele que é humilde de coração, como nós vimos pela manhã. Em Lucas, quando tem a narrativa da entrada triunfal de Jesus e o lamento de Jesus sobre Jerusalém, Lucas 19, versos 41 e 42, diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela,
e disse: se vocês compreendessem neste dia, sim, vocês também que traz a paz. E disse: se vocês compreendessem neste dia, sim, você também é o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Aquela situação dos líderes da cidade, uma multidão sem sinceridade de coração, naquele ambiente, e a recusa em aceitar Jesus como mestre, leva Jesus às lágrimas. Vocês estão estudando na escola bíblica dominical uma revista, um tópico de Gênesis. E lá em Gênesis é possível encontrar claramente ali o pecado como sendo a corrupção da boa criação de Deus. Depois que o pecado entra no mundo, as coisas não são mais como deveria ser. O pecado corrompe, causa como se fosse uma poluição na boa criação. Ele contamina, ele desconfigura a nossa vida de forma pessoal, mas também se manifesta de forma comunitária. O mundo em que vivemos, esse sistema de vida organizada, não se submete ao senhorio de Jesus. O mal predominante neste mundo causa dor e sofrimento. Feliz é aquele que diante de Deus lamenta essa situação, que chora pela frieza e dureza do coração do homem. É o choro diante de tanto sofrimento, dos enfermos que não têm atendimento. Dá uma lista de UTI gigante que a gente não sabe como vai ser, como nós vemos no noticiário, por diversos motivos, dentre eles talvez por uma má gestão. É o choro diante da pobreza externa, dos que perderam seus entes queridos, dos que são acometidos de injustiça. É chorar com os que choram. Felizes são aqueles que choram pela maldade do mundo em que vivem. Eles reconhecem que vivem num mundo caído, distante de Deus, e eles choram isso diante de Deus. Mas felizes também são os que choram como expressão de um coração quebrantado e contrito. Davi, no salmo que ele escreve, depois que o profeta Natã vem falar com ele, em decorrência ali do pecado de adultério cometido com Betseba, no Salmo 57, verso 17, ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O que agrada a Deus mais do que o sacrifício é um coração humilde, que confia nele em dias de aflições e angústias, e que arrependido, clama a Deus por sua graça e misericórdia. Não é um choro frio, de insatisfação, de medo, é um choro de um coração quebrantado e contrito, necessário para um servo do Senhor. O salmista também diz no Salmo 34, verso 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão e os de espírito abatido. Possuir um coração quebrantado e contrito significa não estar endurecido, mas sim rendido e aberto ao Senhor, e que se arrepende das suas ofensas a Deus. Felizes são os que choram como expressão de um coração quebrantado e contrito. Como precisamos chorar dessa forma? É interessante porque quando nós começamos a falar, e eu estou falando choro diversas vezes, porque essa é a nossa temática, parece que Jesus está fazendo uma apologia, numa vida de choro constante. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que nós precisamos na nossa caminhada, nessa receita de felicidade, olhar para Deus e quebrantar o nosso coração diante dEle, e reconhecer que vivemos num mundo que está distante dEle, e que também nós erramos e ofendemos a Ele, com o coração então quebrantado e contrito, nos colocarmos na presença dEle. Vivemos em uma sociedade em que não choramos mais. Daí você me pergunta, por que isso, Bruno? Porque nós buscamos todos aqueles prazeres que eu falei no começo como felicidade, como forma de não chorar, como forma de não lamentar. Nós queremos qualquer coisa que traga satisfação, mas Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, que nós passaríamos por dias difíceis, mas Ele prometeu a sua presença.
A nossa sociedade não chora mais, como Jesus diz aqui, um choro de quebrantamento, um lamento profundo, por conta da maldade do coração do homem. A gente se acostuma. Sou de Jandira, mas trabalho em São Paulo. Ando pelas ruas de São Paulo já há muitos anos e a gente vê diversas cenas de falta de assistência para diversos tipos de pessoa. E a gente passa por aquele um dia atrás do outro, e se acostuma com aquela cena como se fosse normal. E a gente não chora mais por isso. A gente liga os noticiários, a gente vê o número de assassinatos, enfim, a gente vê tantas coisas e a gente se acostuma com isso. Não choramos a maldade do mundo em que vivemos, um mundo distante de Deus, mas também não choramos. Não nos colocamos diante de Deus quebrantados e contritos. Mas também, felizes são os que choram, tristes e arrependidos pelos seus pecados. É interessante que na vida cristã, nessa série, né, de receita, enfim, de forma de viver que Jesus coloca para nós, nós vemos que isso nos leva para uma atitude de vida diferente, mas também nos aproxima mais de Deus, de forma de ter um coração mais quebrantado. E é interessante que na nossa vida, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, através da comunhão com Ele, oração, palavra, comunhão na igreja, quanto mais nós entendemos quem Deus é, mais consciente nós deveríamos nos tornar dos nossos pecados e das nossas ofensas contra a santidade de Deus. Quanto mais próximo da luz, mais deveríamos ver o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas mazelas, a nossa vulnerabilidade. E quando nós vemos os nossos pecados, em você, em mim, no mundo em que vivemos, como disse, isso vai nos levar a um quebrantamento, a uma contrição e a um choro profundo, interno, ou para alguns externo, porque nós estamos diante do Mestre e nós percebemos que nós não estamos vivendo conforme o Mestre nos ensina. A Bíblia descreve, lá em 1 João 1, capítulo 1, versos 8 a 10, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O pecado é uma realidade da natureza humana, é um princípio, né? um princípio de morte, de rompimento, de separação, que torna tudo possível de corrupção. É como se fosse uma infecção que está enraizada na natureza humana e que mantém o nosso ego, o nosso eu sob o controle. Mas choramos, ou deveríamos chorar, quando olhamos para o Mestre e percebemos que em nós há ego, e que as coisas que ocorrem dentro de nós, nos lugares mais ocultos, onde as pessoas não conseguem enxergar, ofendem a Deus. Pedro chorou amargamente depois de negar a Jesus. E quando viu o Senhor olhando diretamente para ele, quando Jesus é preso, o texto nos diz que ele chora nesse momento. Esse deve ser o nosso choro, pelo lamento, choro de lamento pelos nossos pecados. Devemos render os nossos corações e cada aspecto da nossa vida a Deus. A cruz de Cristo torna o perdão possível. Na cruz, Deus nos oferece reconciliação, restauração e alegria. Deus perdoa
e ao perdoar, reconcilia e restaura. Essa é a vida que Ele nos oferece. Nos braços do Pai, em Jesus Cristo, nós encontramos a verdadeira felicidade. Felizes são os que choram tristes e arrependidos pelos seus pecados, buscando o perdão da graça de Deus. Eu queria que você olhasse para a sua vida nessa noite. E eu fiz esse exame a preparar essa mensagem. E dentro desses 3 aspectos que eu quis destacar, quantas vezes eu tenho chorado pela maldade do mundo em que eu vivo, pela maldade do coração do homem, lamentando que o homem está distante de Deus e tem destruído a boa criação de Deus por conta do pecado. Quantas vezes, nos meus momentos com Deus, eu chorei, eu me coloquei com o coração quebrantado e contrito. E quantas vezes eu chorei, triste e arrependido pelos meus pecados. Pecados esses que na sociedade que nós vivemos nem chamam mais de pecados, muitos deles. Mas Jesus coloca aqui, para aquele sistema religioso, para aquela multidão, Ele diz: feliz são os que choram. Mas Ele faz uma promessa para aqueles que choram. E a promessa é que haveria consolo. E a promessa é que haveria alegria. E a promessa é que haveria vidas transformadas. Essa é a vida que Ele nos oferece, que Ele continua oferecendo. Talvez você tenha chorado pelo luto, talvez o seu choro é pela dor, é pela perda, é pelo medo, enfim, mas Jesus, Ele promete para você, Ele descreve na sua palavra e Ele promete para nós uma alegria verdadeira. E a verdadeira alegria nós só encontramos quando vivemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós choramos de alegria também. Felizes são os que choram, pois serão consolados. Aquele que é consolado por Deus muitas vezes chora de alegria quando recebe a graça redentora e reconciliadora de Jesus. Nós choramos de alegria quando nós servimos um Deus amoroso. Nós choramos de alegria quando nós percebemos a nossa vulnerabilidade, nós vemos um Deus que nos molda e tem nos capacitado. Isso traz alegria em nossos corações. Deus quer encher as nossas vidas de alegria. O problema é que antes de entendermos a história dele sobre alegria, descrito nas Escrituras, já decidimos o que nos dá alegria. Queremos protagonizar a nossa própria história e fazer de Deus um personagem coadjuvante. E buscamos a nossa própria alegria em diversas situações e coisas. Mas Ele já descreveu para nós o que é uma verdadeira alegria. E uma verdadeira alegria é estar na presença dEle, com uma vida transformada e tendo o seu caráter mudado a cada dia. Tem um autor que eu gosto, ele tem um livro curto, mas o título do livro é bem intrigante. Cristianismo sem Cristo. E ele diz assim: ir até a cruz significa arrependimento. É não acrescentar Jesus como um personagem de apoio para um script suficiente de outra forma, mas sim jogar fora o próprio script para fazer parte do drama escrito por Deus. Quando tentamos encaixar Deus no filme da nossa vida, o enredo fica todo errado. E não apenas errado, mas insignificante. Quando somos retirados do nosso próprio drama e representados como personagem do desenrolar do enredo de Deus, nós nos tornamos parte da história maior já contada. E essa é a verdadeira alegria, fazer parte dessa história que Deus está escrevendo. E Ele deseja escrever em nossas vidas. Precisamos nos render na cruz. É lá onde nós somos tocados pelo Senhor.
É lá onde nós colocamos as nossas lágrimas, mas que nós também experimentamos o poder e a graça de Deus manifesta ali. Lugar em que a verdadeira alegria ocorre em nossos corações. Lugar em que Deus constrói histórias, lugar em que Deus perdoa pecados, lugar em que Deus muda vidas. É ali, chorando na cruz de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, que nós encontramos a verdadeira alegria. Felizes são os que choram, porque receberam do Senhor o consolo. E o encorajamento, que tornarão as lágrimas motivo para a felicidade. O Senhor está ao lado dos que choram, ministrando o seu consolo, o seu perdão, o seu conforto, o seu encorajamento e um amor profundo naqueles que choram. E Ele também prometeu para nós que haverá um dia em que estaremos nos braços dEle, e na sua palavra diz que Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Um dia em que estaremos nos braços dEle, e ali os nossos pecados não estarão mais expostos, porque já estaremos ali na glória com Ele. E ali nós não precisamos lamentar o mundo mal, os nossos pecados, só desfrutar da presença dEle. E isso enxugará as nossas lágrimas. Felizes são os infelizes, que não é um paradoxo, que não é uma contradição, mas é uma realidade daqueles que olham para Jesus e que ao olhar para Jesus percebem quem são e por isso lamentam a sua condição. Que você faça isso nessa noite. Eu quero convidar você a refletir um pouco sobre a sua vida. Como você tem vivido? Jesus, Ele quer oferecer vida para você, vida com alegria, com abundância. Mas por isso você precisa primeiro chorar os seus pecados. E Ele promete esse consolo. Amém?